Eu sou Fernanda Miranda, sou advogada, advogo há mais de 20 anos, eu estou há 18 aqui no escritório do Arte Connect Advogados, sou da área trabalhista, comecei no RH com 15 anos, eu comecei a trabalhar, já comecei aprendendo RH, e hoje realmente daí surgiu a paixão pela área trabalhista e o carinho por essa área e por pessoas, tá? Quando a Dani saiu, a Daniela saiu agora, mas do vídeo, mas está nos ouvindo, então eu queria agradecê-la mais uma vez pelo convite, por estar dando a oportunidade da gente falar, da gente participar um pouco desse mundo maluco que a gente está vivendo, né? E lidar com gente, lidar com mudanças tão rápidas que foram nos impostas, assim, é complicado. Então, vamos lá. Teletrabalho. Por que o teletrabalho? O que é teletrabalho, né? É uma modalidade de trabalho realizada fora das dependências do empregador. Então, a gente começa a trabalhar, continua prestando seus trabalhos, mas com a utilização de recursos tecnológicos que não se enquadraria na ideia de um trabalho externo. Então, é diferente, por exemplo, de um vendedor, de um motorista, representantes, vendedores que saem, que precisam estar externamente realmente para cumprir o seu trabalho. No caso do teletrabalho, não. Eu posso estar dentro da empresa ou não, né? Ou não vir o teletrabalho. E a gente ouviu muito nesses últimos 2 anos e vivenciou muito o home office, que é uma das opções do teletrabalho. Então, o teletrabalho não necessariamente é o home office, tá? Ele é uma opção, ele pode ser. Por quê? Porque hoje a gente sabe que existem aí coworks, existem cafés. É muito comum fora do Brasil você encontrar as pessoas e tomar um café e você encontrar as pessoas com o seu note trabalhando, com o seu note escrevendo, respondendo e-mail. E aquilo é muito normal. E elas estão cumprindo sua jornada, elas estão entregando o seu trabalho. E no Brasil não era tão preparado para isso, né? Não era tão comum esse tipo de trabalho, mas ganhou uma grande proporção com a vinda aí do Covid. A gente foi meio que obrigado a aprender a lidar com essa forma de trabalho, na maioria das vezes em casa, né? Foi aquela confusão, porque nem todo mundo tinha esse hábito, então não estava preparado para manter esse fluxo, essa rotina. Se misturou o trabalho de casa com o trabalho de casa, seus afazeres, né, com o trabalho, de fato, comercial externo. Então, só para a gente deixar claro, então, teletrabalho é todo trabalho realizado fora das dependências da empresa e que tenha a ajuda da tecnologia, tá? Então, não necessariamente precisa ser um trabalho realizado na sua casa. Porque o que não é teletrabalho? É aqueles que são realizados que é um trabalho compatível, que é necessário que você esteja na rua, tá? Se for necessário, como eu dei o exemplo do vendedor, do motorista, que você esteja na rua, ele deixa de ser teletrabalho, ele é o trabalho externo, isso é só para a gente dar start na nossa conversa. Tudo bem? Até aqui, deixa eu achar aqui, eu mudei de mesa, né? Então, a gente está falando aqui, então, do que é teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, são todos sinônimos. E a gente descobriu algumas vantagens, né, do teletrabalho, que é a adaptação. A gente viu que dá para trabalhar utilizando dessas ferramentas, que às vezes falha, como foi aqui, eu fiquei sem áudio, mas essas ferramentas, esse equipamento tecnológico, a gente consegue trabalhar nesses coworks, a gente consegue trabalhar em café, a gente consegue alugar uma sala para só fazer essas reuniões, fazer esses trabalhos, a gente não precisa mais ter um espaço físico tão grande ou algo que precise comportar todos os nossos empregados, né? Há funções que hoje em dia são só exercidas através do trabalho remoto, como é o caso, muitas vezes, de TI. Tempo. A gente percebeu também que a gente ganhou muito tempo com o trabalho à distância, porque a locomoção do trabalho à empresa, a empresa ao trabalho, é cansativa, às vezes é longa, o trânsito, principalmente se a gente estiver aqui em São Paulo, eu sei que a gente está com um evento que tem outros estados,
mas eu posso falar com propriedade aqui da cidade, do estado da cidade onde eu moro, que tudo é trânsito, gente. Então, o ficar, muitas vezes, no trabalho remoto, trabalho, mais especificamente o home office, ele ajudou bastante nessa distância. A gente acabou ficando com mais tempo para ser mais produtivo. Deixa a coisa um pouco mais flexível, né? Vocês vão ter, eu vi que está dentro do escopo, a gente vai ser falado ainda de monitoramento de trabalho à distância. Então, a gente aprendeu muitas vezes a enxergar que não é o fato do empregado estar debaixo do teto da empresa que ele está trabalhando mais ou ele está trabalhando menos, mas sim a entrega, né? O conforto, que aí às vezes no ambiente da sua casa, você está mais confortável, tem mais oportunidades. Vejam que o próprio evento de hoje traz a oportunidade do Brasil todo participar. Eu tenho advogados e clientes, na verdade, que são de fora do Brasil. A gente atende clientes nos Estados Unidos, eu tenho clientes em Portugal, e isso não dificulta nada, porque as coisas estão eletrônicas, as coisas estão online. E isso serve para esses cursos, para essas palestras, para esses eventos educativos, igual a gente está tendo hoje, estou tendo a oportunidade de participar. Produtividade, isso também aumentou bastante, porque a gente não tem como negar que a gente se cansa no percurso, que a gente se cansa dirigindo, enfim. Quando você está muitas vezes naquele local, se é na sua casa, então você fala, não vou, deixa eu terminar isso aqui, depois eu encerro. Eu vou terminar isso aqui, aí eu fecho meu computador. Eu vou terminar isso aqui, e aí é só fazer essa ligação, a gente acaba produzindo mais, não tem jeito, né? Acabou sendo assim. Mas também tem as suas desvantagens, que é aí que a empresa tem que estar atenta. Uma delas é a ergonomia. A gente continua tendo a mesma obrigação de dar para o empregado as mesmas condições de trabalho que ele tem que ter dentro da empresa. Então, o mesmo ambiente salutar da empresa tem que ser na casa, tem que ser no cowork, tem que ser naquela sala que você aluga para ser mais próximo. Então, essa é uma preocupação. A mesa, a cadeira, ela deve estar nas alturas adequadas, tem que seguir as normas de segurança e medicina do trabalho, tá? Gastos. Aí a gente entra aqui justo nesse tópico que ainda é bem discutido. Despesas no trabalho híbrido e no home office. Então, vamos lá. Quem paga energia? Quem paga a internet? Quem paga o telefone? Dentro da empresa, é a empresa. Se nós falarmos em trabalho, que é a distância, o teletrabalho, ele deve estar, essa despesa, ela deve ser pactuada com o empregado. Então, se vai ser por conta do empregado, tem que estar explicitamente no contrato. Se é híbrido, então, nos dias, a empresa vai pagar os dias que ele está em casa, a empresa não vai pagar, também tem que estar como vai funcionar. Isso pode estar na lei hoje, que deve ser negociado. A partir do momento, principalmente no caso híbrido, que o empregado não concorda que as despesas são dele, ele pode voltar ao trabalho nas dependências da empresa, tá? Então, não há problema em se trabalhar, por exemplo, 4 dias na empresa e 1 dia na sua casa. 3 dias no cowork e 1 dia dentro da empresa. Isso tudo é negociável, tá? Veio a alteração da legislação. Primeiro veio uma medida provisória, quando nós vivíamos o auge da pandemia, né? Quando nós estávamos naquela situação preocupante que ninguém sabia como fazer, veio uma medida provisória que mandou todo mundo para casa, que permitiu, não precisava alterar contrato, não precisava se discutir nada disso. Essa medida já não tem mais valor, porque já passou esse período, a vigência dela. Então, hoje, tudo deve estar no contrato de trabalho. Então, muitas empresas, embora a gente tenha acabado com esse período, né, está se falando em encerrar o período de pandemia, não se usa mais máscara, está retomando as pessoas, os eventos, as pessoas estão retomando o trabalho dentro das empresas, juntos, né? Mesmo assim, muitas empresas descobriram que o home office funciona melhor para ela. E nesse funcionamento melhor,
eu passei a ter uma alteração de contrato. Então, eu preciso fazer um aditivo no meu contrato informando essas condições, tá? Até porque eu preciso colocar se isso vai ser quantos dias, de que forma, qual é a forma de entrega, se vai ser por produção, se vai ter controle, se não vai ter controle, tudo isso tem que ser negociado. Inclusive, se vai ser híbrido, se eu preciso de 1 dia, 2 dias dentro da empresa. Porque uma das desvantagens do teletrabalho é a socialização. No trabalho, o convívio diário dos empregados facilita a comunicação, facilita o conhecimento e o desempenho do trabalho. Então, estar o tempo todo fora também não é bom. A gente falou de algumas vantagens, agora eu aponto algumas desvantagens. Então, se a empresa optar pelo híbrido para tentar quebrar essa desvantagem, tem que estar no contrato, tá? Também falamos de manhã sobre burnout, que uma das causas seria a sobrecarga de trabalho, né? Essa cobrança, essa exigência, esses horários malucos. Então, é interessante definir. O fato de não estar dentro da empresa não significa que você vai trabalhar 24 horas. Então, é importante que se defina o tempo, o horário, a jornada, de como vai trabalhar, seja híbrido ou como vai ser esse trabalho remoto, tá? Bom, importante que a gente, já falei que a gente faça o aditivo, né, em relação às despesas, eu toda vez mudo. E vou me manter aqui nesse aditivo, medida provisória e aditivo. Quando eu tinha medida provisória, qualquer fiscal que aparecesse na minha empresa e se meus empregados estivessem de forma híbrida ou se estivesse de forma remota, não teria nenhum problema, já que eu tinha o apoio legal para fazer isso. A partir do momento que a medida provisória perdeu a sua valia, o que vale é a regra do contrato de trabalho. Por isso, eu preciso sentar com meus empregados, definir essas condições, se nós vamos continuar com o híbrido, continuar com o teletrabalho, se nós vamos voltar à rotina anterior e colocar isso no contrato. Eu preciso realmente discriminar tudo, de quem vai ser o equipamento, se o equipamento for da empresa, como vai ser o cuidado, vão ter controle de jornada? A CLT incluiu no artigo 62 que o teletrabalho fica dispensado de controle de cartão de ponto e, por sua vez, não teria a receber hora extra. Porém, havendo qualquer tipo de controle, seja por login, por senha, que a empresa venha a ter, porque hoje tem até sistemas, né, que diz quanto tempo você ficou acessando, quanto tempo você ficou descansando. Se qualquer que for o controle que a empresa tiver, esse artigo cai por terra, tá? Esse artigo deixa de ter valor, você tem que pagar hora extra se for o caso, tá? Então, devido à dificuldade, pressupõe que como ele está fora, vamos imaginar que fosse um café, que eu não tenho como controlar, a empresa não tem como ter esse controle, é o artigo 62 e assim como as demais exceções devem ser anotadas tanto no contrato de trabalho quanto na carteira de trabalho do empregado, tá? Já em relação à saúde do empregado, a gente também tem que considerar aquelas questões no contrato dele em relação aos equipamentos, né? Então, qual que é o regime de trabalho que ele vai ter, qual que é a responsabilidade da empresa, o período, o tempo que ele vai estar à disposição da empresa, se ele tem descanso, almoço, janta, né? Tudo isso tem, café, tá? Não muda nada em relação à verba trabalhista o fato de ser um trabalho remoto, de ser teletrabalho. É exatamente igual se ele estivesse nas dependências da empresa. Se tem auxílio alimentação, vai receber auxílio alimentação, porque não existe distinção entre um e outro. Tem 13º, tem férias, funciona tudo igual. O Vale Transporte, na verdade, é a única coisa que a gente pode pensar em suspender, já que o Vale Transporte é para o trabalho, empresa trabalha. E seria pago só no dia que ele tiver que ir para a empresa. Então, se é híbrido, seria só nos dias em que ele comparece à empresa. Os demais benefícios ficam todos iguais, tá? Eu não sei se está tendo alguma pergunta. Qualquer coisa a gente vai falando.
Pode Deixa eu fechar continuar, aqui. Fernanda. As perguntas ainda vão chegar, então fica à vontade aí, tá? De Tá. continuar. Então, a gente precisa tomar... Ah, cadê? Eu mudei de novo tudo. Vocês viram que eu tenho um pouquinho de dificuldade aqui com o computador, né? Eu e ele, a gente está brigando. Então, a gente precisa prestar atenção no teletrabalho, no mobiliário, na questão da ergonomia, né? Coluna, braço, pé, cabeça, pescoço, iluminação, repouso, né? Que a gente fica muito tempo nos olhos. Ver se tem um equilíbrio de tempo de trabalho, né? Ainda assim, é importante que, fora o aditivo do contrato, que a empresa também crie algumas situações, crie alguns regulamentos, algumas formas de trabalho em relação à reunião, ao gerenciamento desse trabalho em si. Como que você vai controlar? Vai ser por produção, vai ser por jornada? Qual vai ser a comunicação? A gente vai usar Skype, é o telefone, é celular, né? E pensando, agora estamos para outro tópico aqui, pensando principalmente na LGPD, tá? Então, aí você está falando, mas Fernanda, Só um parênteses, porque veio uma pergunta que ainda é pertinente ao que você acabou de falar. O Marcelo trouxe aqui, ó. Boa tarde, Fernanda. Pelo que eu entendi, então, toda a questão do equipamento que precisaremos em casa depende do que estiver no contrato de trabalho? Então, ele está, né, fazendo uma pergunta em relação ao que realmente vai usar em casa, depende de estar no contrato de trabalho. Sim, na verdade, nós vamos negociar tudo que você vai usar para trabalhar na sua casa, ou seja, em outro local, que não seja na dependência, não precisa necessariamente ser na sua casa, mas você vai dizer se você vai usar, por exemplo, o seu note pessoal, se você vai utilizar o note da empresa, vai ter que constar isso num aditivo, num documento, de quem é esse equipamento, de quem é a responsabilidade do equipamento e a responsabilidade pela manutenção. Então, imaginemos que o note seja da empresa. Quais os cuidados que você tem? O que acontece no caso de roubo? E se o note for seu? Idem. Isso tudo tem que constar no contrato, porque antes não havia uma previsão. A gente pressupõe que, no caso de relação de emprego, todo o material, o equipamento de trabalho tem que vir do empregador, em razão até de quem é empregado, quem é empregador, os primeiros artigos da CLT. Mas o teletrabalho, ele veio alterar um pouco. A reforma trabalhista, ao contemplar isso, ao contemplar o teletrabalho, ela deu essa opção que as partes pudessem negociar e colocar isso em contrato. Então, existe a hipótese das partes, sim, dizerem que negociarem mesmo, porque eu posso, claro que às vezes não há negociação, eu vou fazer uma entrevista, a empresa diz, ó, trabalho remoto, você vai trabalhar na sua casa com os seus equipamentos, ou o trabalho é presencial. Ok, então eu tenho a escolha, ou eu venho para cá, ou eu vou usar minhas coisas, tá? Essa, na verdade, é o pensamento até do legislador. Você não é obrigado a usar o seu, mas você vem, então, trabalhar na empresa. Espero que eu tenha respondido, tá? Mas isso tem que constar no aditivo. Seja uma coisa ou a outra, seja do empregado ou do empregador, você tem que ter um documento que diga como funciona, tá? Tá ótimo, Fernanda, obrigada. Tem mais alguma, Dani? Por enquanto foi essa, tá? É porque eu vou ficar aqui, tô aqui do lado, talvez eu só troque de lugar com o Eduardo, porque eu acho que não abriu o meu ainda. Mas eu quero chamar a atenção toda eu vou te chamar até de introdução, explicar o que era o teletrabalho, que a legislação está dando essa liberdade, mas cobra que você documente tudo, e que junto a isso, a gente está colocando a importância da LGPD. Porque pensa, se eu negocio com você, que você vai trabalhar na sua casa, como que eu vou controlar a circulação de documentos, as informações? Há poucos dias teve uma justa causa aplicada, porque o empregado encaminhou do e-mail dele da empresa para o e-mail dele pessoal algumas informações sigilosas da empresa. E ele alegou que era para ele continuar o trabalho na casa dele, que ele trabalhava na empresa e trabalhava em casa. E a justa causa foi mantida, porque a empresa tinha um regulamento que dizia que não podia transferir informações.
Então, vejam a importância de se estar documentado, tanto para uma parte quanto para outra. Então, assim, é o documento e a informação. Tem que ser uma informação clara. Eu tenho que saber o que eu posso, o que eu não posso, como funciona e como não funciona esse trabalho, tá? Como vai ser minha cobrança, que dia que eu tenho que ir, eu posso, de repente, deixar de ser um teletrabalho e voltar a ser, se isso estiver negociado, posso. Eu posso alterar, do mesmo jeito que nós alteramos do trabalho presencial para o teletrabalho, eu posso inverter do teletrabalho para o presencial. Tudo isso tem que ter em contrato. Nenhuma alteração contratual pode acontecer se for em prejuízo do empregado. Então, tudo já tem que estar previsto. E aí eu vou pedir para vocês 1 minutinho para eu trocar de computador de novo com o Eduardo, porque como eu vou entrar aqui na questão LGPD e teletrabalho, eu vou pedir ajuda para ele aqui, que é o especialista em LGPD, para ele demonstrar aqui para a gente todos os problemas que o teletrabalho pode trazer e como a gente pode evitar. Bom, é um prazer novamente, agradeço o convite. Meu nome é Eduardo Silveira, eu sou head aqui da área de privacidade e proteção de dados do escritório Eduardo Tonetti Advogados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a LGPD, né? A Fernanda falou do teletrabalho, daí vocês me perguntam, mas Eduardo, o que tem a ver a LGPD com o teletrabalho? Tem tudo a ver. É um ambiente menos controlado, a gente acompanhou lá no começo da pandemia, enfim, o home office que foi implementado a toque de caixa, e a gente tem agora começado ali, né, a receber algumas questões envolvendo a implementação do home office, né? Então, incidente de segurança, né, o computador normalmente ele fica ali, o colaborador ele vai almoçar, deixa aberto, não coloca uma senha, não trava, enfim, pode ser compartilhado com os demais membros da família, isso é muito comum, tá? Então, o que eu preciso regular esse ambiente. E quando a gente fala em privacidade e proteção de dados, a gente tem as responsabilidades do colaborador, né, e também as obrigações desse colaborador. Então, dentro ali do termo de uso do notebook, eu vou estabelecer o que ele pode baixar, o que ele não pode baixar, ele tem que estar com o antivírus atualizado. A rede é uma rede doméstica, então ela precisa ter ali uma segurança um pouco mais avançada, né? Quando a gente fala em antivírus, firewall e DLP, a gente precisa ali estabelecer algumas obrigações dentro da política de segurança da informação. Então, a gente estabelece as regras, as obrigações desse colaborador. Por quê? Se eventualmente ele descumprir ou ele agir de uma forma que não esteja ali com o que foi estabelecido pela empresa, eu posso eventualmente aplicar uma advertência. Dependendo do grau de gravidade, eu posso eventualmente, inclusive, aplicar uma justa causa. A Fernanda comentou que foi mantida uma justa causa, né, em um colaborador que não cumpriu ali o que foi estabelecido para a empresa. E da mesma forma, a empresa também tem algumas obrigações em relação a esse colaborador, né? Lembrando que quando a gente fala em titular dos dados, é toda a pessoa física, então é o meu cliente final e também é meu colaborador seletista. Bom, fiz essa pequena introdução para começar aqui falando um pouquinho mais sobre a origem da LGPD aqui no Brasil, né? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em setembro de 2020 e ela foi inspirada na GPDR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Lá na Europa, já está em vigor desde maio de 2018. Só que antes disso, eles já tinham legislações, tá, específicas ali. Cada país tinha a sua legislação. E fala-se em privacidade e proteção de dados desde a década de 70 na Europa, para vocês terem uma ideia. Então, culturalmente, eles estão muito mais avançados do que nós. A gente tem aqui algumas questões envolvendo privacidade e proteção de dados, né? A privacidade ali a inviolabilidade de correspondência, de e-mail, dentro ali da Constituição Federal, né, de 88, só que uma lei ampla estabelecendo os direitos e as obrigações envolvendo privacidade de dados a gente não tinha até então aqui no Brasil. Bom, e o que a lei ela regula de fato? Ela protege os dados de pessoas físicas. Então, aquela relação B2B, empresa-empresa,
ela está fora aqui da LGPD, né, Eduardo? Depende, tá? Por que depende? Dentro dessa relação empresa-empresa, né, a relação B2B, eu sempre vou ter uma pessoa física envolvida. Tá? Então, eu vou ter o representante comercial, eu vou ter o sócio da empresa assinando pela empresa, eu vou ter o vendedor, eu vou ter o preposto da empresa. O e-mail, normalmente, se for um e-mail, por exemplo, financeiro, @dtadvogados, por exemplo, eu não consigo identificar uma pessoa, então não é considerado dado pessoal. Mas o meu e-mail aqui dentro do escritório, por exemplo, é Eduardo.Silveira, meu nome. Então, é sim dado pessoal, mesmo sendo um e-mail corporativo. Eu tenho RG, eu tenho CPF, eu tenho telefone, enfim, eu tenho várias informações ali sendo também compartilhadas o tempo todo, né? A gente sempre vai ter uma pessoa física por trás, né? Mesmo ali dentro dessa relação B2B. Dentro da relação B2C, então, se fala, né? Então, eu sempre vou ter um consumidor ali, enfim. Então, a lei, ela regula o tratamento de dados pessoais, tá? Não importa se é meu colaborador seletista, ou se é meu cliente final, ou se é o meu representante também, pessoa física. Bom, e quem precisa cumprir a LGPD? Todas as empresas que coletam dados pessoais, tá? Então, não importa se a empresa atua exclusivamente no modelo B2B ou no B2C. Por quê? Novamente, mesmo que eu atue no modelo B2B, eu tenho o meu RH, eu tenho os meus colaboradores, eu preciso cumprir regras dentro do meu departamento de recursos humanos e departamento pessoal. A questão envolvendo a privacidade de dados, ela foi inserida na Constituição Federal. A gente tinha questão envolvendo a inviolabilidade de correspondência eletrônica, cartas, só que ela foi inserida agora, ela foi elencada ali dentro dos direitos fundamentais, do artigo 5º, né? Então virou uma cláusula pétrea, foi inserida agora no começo de 2022. Então não é uma tendência, já é uma realidade essa questão do cumprimento da privacidade e proteção de dados aqui no Brasil. Bom, quando a gente avalia a questão da LGPD dentro de uma empresa, quando a gente apresenta um plano de ação, um programa de governança e privacidade de dados, a gente não pode se ater, a gente não pode olhar somente para a Lei Geral de Proteção de Dados. Existe todo um ecossistema. Então, a gente precisa avaliar o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, a Lei do SAC, né? A Lei do E-Commerce. A gente tem o cadastro positivo, a gente tem o ECA, né, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, mas como, Eduardo, que tem um impacto? Como que o ECA tem um impacto no meu dia a dia? Quando a gente fala em criança e adolescente, existe um artigo específico lá na na Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece que eu preciso da autorização quando eu trato dados de criança, eu preciso da autorização de um dos pais. E a lei ela não fala quando eu considero criança ou adolescente. Onde eu busco isso? Lá no conceito do ECA. Então, 12 anos completos é considerado adolescente. 12 anos incompletos é considerado criança. Então, eu busco informações e eu busco conceitos dentro de outras legislações. E também o próprio Código Civil e a CLT. Além disso, a gente tem as leis setoriais, né? Aqui dentro do segmento, né, de cosméticos, até a gente tem a própria Anvisa, né? A gente tem algumas leis setoriais com regras bem específicas ali de acordo com o segmento de atuação da empresa. Bom, dentro aqui do conceito, dentro das empresas, né, do segmento de cosméticos, quais são as características, né? A gente tem empresas de diferentes tamanhos. A gente tem grandes empresas atuando no segmento de cosméticos, a gente tem as multinacionais, as empresas de pequeno e médio porte. Muitas empresas também familiares, né? Então, não existe quando a gente fala em programa de privacidade e proteção de dados, não existe uma regra, né? Ainda mais quando a gente fala em uma multinacional, é uma pequena empresa que atua no segmento de cosméticos. Além disso, qual é uma característica do setor? Um grande volume de dados coletados e compartilhados, né? Eu tenho compartilhamento de dados com o meu representante comercial, eu tenho compartilhamento de dados com a minha contabilidade, eu tenho compartilhamento de dados com o próprio escritório de advocacia, né? Eu tenho compartilhamento de dados com o meu terceirista, com o meu parceiro comercial, com a empresa de marketing, enfim. Então, eu tenho parceiros comerciais com compartilhamento ali
muito intenso de dados pessoais, tanto de colaboradores como também pessoas físicas, clientes finais. Além disso, como eu já falei, os terceiristas, né? É muito comum a terceirização da industrialização de alguns produtos dentro do segmento cosméticos. E quando eu tenho essa terceirização, além do compartilhamento de informações e dados pessoais, eu tenho também o compartilhamento de informações sigilosas da empresa, né? Eu tenho fórmulas de produtos ali sendo compartilhadas, né? A partir do momento que eu faço ali, eu tenho o desenvolvimento de um produto específico, a gente tem muito isso, né? Um produto específico para homem, um produto específico para determinado tipo de cabelo, um produto específico para criança. Então, eu tenho, no momento, desde o momento ali do desenvolvimento, né? O departamento de pesquisa e desenvolvimento do produto, eu tenho coleta de dados pessoais de clientes e também de crianças, né? Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com essa coleta. Bom, em relação às dores do segmento, eu classifiquei aqui lojas físicas e site, eu separei as duas situações, por quê? Eu tenho uma situação muito específica dentro das lojas físicas. Eu tenho cadastro de clientes, né, aquele cadastro ali no balcão de atendimento. Eu tenho o atendimento via WhatsApp. Quando eu falo em atendimento via WhatsApp, é desde a venda do produto ou até mesmo o atendimento pós-venda, né, sendo realizado. Aí eu tenho WhatsApp, eu tenho e-mail, eu tenho telefone. Além disso, quando eu faço atendimento via WhatsApp, muitas vezes eu acabo fazendo atendimento com o próprio celular pessoal, eu não utilizo o celular corporativo da empresa. E qual é o problema disso? O WhatsApp é uma ferramenta muito sensível, muito vulnerável por si só. Mas quando a gente fala do programa de adequação aqui do escritório, a intenção não é inviabilizar ou proibir a utilização do WhatsApp. A gente também utiliza aqui dentro do escritório. É uma ferramenta muito dinâmica. Só que eu preciso tomar alguns cuidados e criar algumas regras, né? Como, por exemplo, a gente recomenda a utilização de um aparelho corporativo. A gente recomenda a utilização de WhatsApp Business. A gente recomenda que seja criado ali um documento, uma política, que a gente chama de política de comunicador instantâneo e utilização de WhatsApp, estabelecendo as regras e a exclusão, né, que a gente recomenda que não tenha um histórico. Por quê? Se houver um vazamento, eu posso ter ali o incidente de segurança envolvendo todo o histórico, eu tenho fotos sendo compartilhada, documento de cliente, enfim, a gente já viu até cartão de crédito sendo compartilhado ali via WhatsApp através do saque, né, da empresa. E muitas vezes a empresa nem solicita, o próprio cliente encaminha, enfim, depois ele avisa, ele manda foto e depois fala, olha, eu estou com dúvida aqui no cartão, não estou conseguindo acessar, ou a compra não foi aprovada, enfim. Então, a gente cria algumas regras e também faz o trabalho de conscientização desse colaborador. A partir do momento que ele identifica ali um envio de uma informação que a empresa ela não autoriza ou não está dentro ali da política, né, de tratamento de dados, ele já está orientado e já sabe como agir em relação ao envio desse documento. Além disso, eu tenho a coleta de currículo. E quando a gente fala em coleta de currículo, eu tenho a entrega de currículo via balcão, eu tenho o envio de currículo via WhatsApp, eu tenho o envio de currículo via e-mail, eu tenho a seleção de candidatos via agência, eu tenho seleção de candidatos via LinkedIn, enfim, eu tenho várias entradas. E quando a gente fala do mapeamento, eu preciso identificar exatamente quais são as entradas desses dados pessoais, porque a partir daí eu tenho um inventário e eu consigo identificar exatamente qual é o fluxo de dados dentro da minha empresa. Por que isso? Porque a partir daí eu consigo montar um plano de ação, eu consigo identificar quais são as vulnerabilidades, eventualmente a gente recomenda a diminuição desse tipo de entrada, né, que a gente restringe. Por quê? A partir do momento que eu restringo ali a quantidade de entrada, eu também diminuo meu risco e eu deixo a empresa menos vulnerável. Em relação ao site, a gente tem o site e o e-commerce. Da mesma forma, eu tenho o cadastro de clientes e uma questão muito importante, eu tenho o cumprimento dos direitos dos titulares, tá? Que é o artigo 18. Eu preciso criar um canal para o recebimento de demandas envolvendo os direitos dos titulares. E quais são os direitos? O livre acesso aos dados. Então, o cliente ele tem a opção de encaminhar a qualquer momento questionamentos envolvendo, olha, o que você tem a meu respeito? Qual é o tipo de tratamento de dados que você faz? Com quem você compartilha? Qual é a base legal?
e a finalidade dessa coleta. Então, eu preciso ter um canal. Quando a gente fala um canal de atendimento, é um e-mail, tá? É um e-mail que eu crio um fluxo interno e subo isso no meu aviso de privacidade, na minha política de privacidade do site. Além disso, a gente tem o artigo 49 lá, que trata do direito à desistência, né, dentro de 7 dias, quando a compra é realizada fora do estabelecimento comercial. Então, aqui a gente está falando de um site, de um e-commerce. E, por fim, a gente tem atividade fim e atividade meio. Dentro da atividade fim, todas as atividades relacionadas ali à comercialização do produto para o meu cliente final. Tá? É importante aqui a questão dos representantes comerciais. Tá? A questão dos representantes comerciais é muito delicada porque a lei traz ali o conceito de operador dos dados e controlador dos dados. O representante comercial, nessa relação empresa e representação comercial, ele é um operador, então a responsabilidade dele é limitada. Tá? Só que tudo que acontece dentro da empresa dele, né, do representante comercial, eu como empresa posso ser responsabilizado. Então, a gente recomenda também a criação de algumas regras de regulamentos específicos, tá, em relação a esse compartilhamento de dados de clientes com o representante comercial. Dentro da atividade meio, a gente tem o RH, a gente tem os terceiros, né, empresa de segurança e saúde do trabalho, a gente tem o VA, VR, plano de saúde, a contabilidade, o próprio jurídico, e também o pessoal de apoio, né, limpeza, portaria, vigilância, enfim. A gente precisa também regular todo o compartilhamento de dados, principalmente aqui com os terceiros e parceiros prestadores de serviço dentro do RH, né? A empresa de segurança de saúde do trabalho, por exemplo. Então, eu tenho compartilhamento, inclusive, de dados sensíveis, tá? Eu não falei ainda para vocês, mas a gente tem uma diferença entre os dados pessoais, RG, nome, CPF, e os dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados relacionados à saúde, convicção religiosa, orientação sexual, filiação a partido político, enfim, a lei ela traz ali um rol, tá? Ela elenca exatamente quais são os dados sensíveis, que eu preciso ter um cuidado maior, e a lei ela traz um rigor maior para o tratamento desses dados. Bom, e quais são as ações essenciais dentro de um projeto de adequação à LGPD dentro de uma empresa? Primeiro deles, eu preciso ter um inventário de dados. Eu preciso identificar exatamente quais são os dados coletados, né? O que eu tenho em relação aos meus clientes e em relação aos meus colaboradores. Depois de feito esse inventário de dados, eu preciso entender qual é o caminho que esse dado percorre, como que ele entra na minha empresa, quem tem acesso, quais são os departamentos internos que têm acesso a essa informação e as empresas e parceiros também externos. Depois disso, eu preciso avaliar os ambientes de atendimento, tanto o ambiente físico como o ambiente virtual. A lei ela não faz distinção, tá, entre documento físico e virtual e eletrônico. Depois disso, eu preciso ter uma avaliação envolvendo a segurança da informação. Aqui é muito mais envolvendo um programa de governança, tá? As questões preventivas, e eu também preciso ter a avaliação de risco envolvendo a segurança da informação, ou seja, questões envolvendo providências reativas, né? Ou seja, identifiquei o problema, agora o que eu vou fazer em relação a esse problema? Avaliação do risco jurídico, eu preciso analisar os meus contratos, eu preciso identificar exatamente quais contratos eu devo elaborar, quais contratos eu devo aditar, ajustar por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, um plano de ação envolvendo as ações mitigatórias, né? Envolvendo TI, segurança da informação e também jurídico. Bom, eu já vou passar aqui para a dica final. A gente teve recentemente uma resolução por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque até então, a gente tinha a mesma regra para todo mundo. A mesma regra de adequação, a mesma regra de registro das atividades, né, envolvendo tratamento de dados, e eu tinha a mesma regra também em relação aos contratos e a parte de segurança da informação. A partir dessa resolução, a lei ela flexibilizou algumas questões, né, para as pequenas e médias empresas, que a lei classifica como agente de pequeno porte. Só que existe ali algumas regras, né, que a gente vai falar um pouquinho a seguir. Mas, de modo geral, o que a lei ela flexibilizou? A elaboração de contratos e políticas de forma mais simplificada, o registro das operações. Quando eu falo em registro das operações, eu preciso ter ali
registrado, eu preciso ter ali dentro do meu sistema, eu preciso identificar, eu preciso ter isso de fácil acesso, tudo que acontece, enfim, caso haja um incidente de segurança, né, um vazamento da informação, de qual computador foi, qual foi o login, quando foi, enfim, eu preciso ter o registro dessas informações. Então, a lei, ela estabeleceu que para as PMEs, para os agentes de pequeno porte, esse registro pode ser simplificado, tá? Só que a lei, ela falou que pode ser simplificado, mas ela não soltou ainda uma minuta, um modelo, tá? Quem vai soltar esse modelo de como deve ser feito esse controle simplificado é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Além disso, é a dispensa do DPO, que é o encarregado de proteção de dados, que a lei ela não tinha essa distinção, então a multinacional precisava do DPO e aquela lojinha, né, de cosmético ali de bairro também precisava do DPO, não fazia muito sentido. Então, a dispensa do DPO, mas isso não exime, né, da obrigação de ter ali um canal de comunicação, aquele canal que a gente já comentou, né, para o exercício dos direitos dos titulares. Então, eu preciso informar ali esse e-mail, de alguma forma, através do meu site, do meu aviso de privacidade. Um outro ponto é o prazo em dobro, né? Em caso de questionamento ali por parte dos direitos dos titulares. Então, o que a lei ela fala? Olha, quando a informação ela for simples e rápida, a resposta ela precisa ser imediata. Quando a empresa precisar de um pouco mais de informação, a resposta precisa ser um pouco mais apurada, 15 dias, até 15 dias. Então, para as pequenas empresas, esse prazo é em dobro, até 30 dias. Bom, e quais são os requisitos para que a sua empresa se enquadre ali dentro desse conceito de agente de pequeno porte? Ela precisa ser optante do Simples, precisa ser microempresa, empresa de pequeno porte, sociedade simples ou unipessoal, que é a antiga EIRELI. Ela não pode tratar dados pessoais sensíveis ou em escala ou utilizando tecnologia inovadora e também não pode tratar dados de crianças e adolescentes, tá? Ou outros critérios específicos previstos na resolução, tá? Mas, de modo geral, é isso aqui. Se, eventualmente, eu me enquadre ou eu trate dados aqui dentro de um desses requisitos, eu já não posso, tá? Não é opcional, tá? Eu preciso analisar aqui todo o contexto. Bom, a gente vai disponibilizar para vocês um questionário, tá? Ali são 6 questões bem objetivas, que você vai conseguir avaliar se a sua empresa se enquadra ou não dentro desse conceito de agente de pequeno porte, tá? Basta você entrar aqui, acessar esse QR Code e já vai direto para esse questionário online. Assim que vocês responderem, a gente vai encaminhar essas respostas para vocês, tá bom? Bom, espero desculpa ter aqui corrido contra um tempo aqui no final da minha apresentação, mas eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Daniela, depois, se vocês quiserem compartilhar nossos e-mails, os nossos telefones, os nossos contatos, sim, enfim, fique à vontade, tá? E espero ter esclarecido e ter sido bem objetivo aqui em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado. Obrigada a você, Eduardo e Fernanda. A gente teve esse probleminha técnico, tomou um pouquinho mais de tempo, mas não tem importância, fiquem tranquilos. Inclusive, a Fernanda já entrou no grupo RH Gestão. As perguntas que vieram para vocês, vocês vão ter como responder por lá, tá? Então, também fiquem à vontade de disponibilizar o contato de vocês no grupo, que eu acho que é um contato aí que, com certeza, muitas pessoas têm questões em torno do LGPD, né, do teletrabalho, então... É importante a gente saber que a gente pode contar com vocês, tá? Tem pessoas aqui dizendo excelente, queria ficar ouvindo mais, espero que isso aconteça em breve. Com certeza acontecerá, com certeza a gente vai trabalhar desdobramento desses temas, né? A Duarte Tonetti já fica aqui como convidados para isso, a gente vai ter mais oportunidades. Muito obrigada mesmo. Fernanda, se você quiser fazer algum comentário também. Agradeço o convite mais uma vez, foi muito bom participar, muito importante essa iniciativa de vocês, reunir tantas empresas para a gente falar um pouco das dores, das atualizações, trocar experiência. Parabéns, e Obrigada. Fazendo outros, pode contar conosco com certeza. Obrigada, esse é o nosso primeiro, né, aqui que a ABC está organizando, a Linus está trabalhando como curadora e a gente está bem feliz, que a gente tem mais de 150 pessoas aqui assistindo o evento, né, a grande maioria são RHs,
Então, com certeza, são temas importantes que a gente está trazendo. Esse RH precisa do nosso apoio. Então, vamos colaborar aí do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente pode, né? Inclusive trazendo essas questões para fala, né? Dentro de um nicho bem específico aí, que tanto a Duarte Tonetti quanto a Linus têm bastante conhecimento e tendo o apoio da ABC, fica tudo muito mais facilitado, com certeza. Tá? Muito obrigada. Espero que a gente se veja em Obrigada e até breve, a então. próxima. Até Até. mais. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, tchau.